Este é o canal Disco Livro e Fé, é um prazer tê-lo aqui. E no sintetizador de hoje, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, uma autobiografia de John Bunyan. Quero lembrar que este canal contém 4 programações: o Discoteca Ainda Existe, o Sintetizador, o Lado B e o Backmasking. Você pode entrar na playlist do canal e assistir a estes 4 tipos de vídeos separadamente. John Bunyan foi um pregador inglês puritano batista que viveu de 1628 a 1688. Além de pregador da palavra, Bunyan escreveu alguns livros, sendo o mais conhecido a clássica obra O Peregrino. Graça Abundante ao Principal dos Pecadores é uma autobiografia e foi publicada originalmente em 1666. Esta edição que tenho foi publicada no Brasil em 2012 pela editora Fiel. Contém 160 páginas e é dividida em 11 capítulos, além de introdução, conclusão e epílogo. Peço que curta, comente e compartilhe não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Você também pode me seguir no Instagram, link na descrição. John Bunyan nasceu no ambiente rural do vilarejo de Elstow, Bedford, Inglaterra, em 1628. Na escola aprendeu a ler e escrever, porém frequentou-a somente até seus 10 anos de idade, pois precisava trabalhar. Trabalhou assim como seu pai como latoeiro, isto é, consertando panelas velhas. Bunyan diz que, quando era incrédulo, não conhecia pessoa que falava mais palavrões e blasfêmias do que ele. Disse que tinha pesadelos horríveis em sua infância. Pensava muito nos tormentos do inferno e em demônios, e ficava atormentado ao pensar que poderia estar lá no final das contas, após o juízo de Deus. Chegava a desejar ser ele próprio um demônio que atormentasse os outros, ao invés de ser um atormentado por eles. Isso porque achava, erroneamente, que os demônios eram apenas atormentadores e não atormentados. Ele diz que passou por muitos perigos e incidentes que poderiam ter acabado com a vida dele muito cedo, mas que não aconteceu. Ele via isso como se fosse uma mescla do julgamento com a misericórdia de Deus sobre sua vida. Um exemplo disso é que aos 16 anos ele foi para a Guerra Civil, logo após o falecimento de sua mãe. Esta guerra envolvia questões de liberdade religiosa contra o rei Charles I. Lá, Bunyan deveria ter ido a um cerco como sentinela, mas outro soldado lhe pediu para que o deixasse ir em seu lugar. Bunyan trocou de lugar com ele, e na mesma noite este soldado foi morto com um tiro. Alguns anos depois, dispensado pelo exército, Bunyan voltou para sua cidade. Ele vivia uma vida muito desregrada e escandalosa, até se casar. Ao se casar, ele mudou bastante. Ele lembra que às vezes ele e sua esposa liam juntos 2 livros sobre piedade puritana que sua esposa havia recebido dos pais antes de morrer. Isso fez com que ele sentisse um desejo de corrigir sua vida e ser alguém religioso. Religioso no sentido de ir à igreja 2 vezes por semana. Porém, sua esposa faleceu em 1658. No ano seguinte, Bunyan se casou novamente com Elizabeth. Bunyan teve 4 filhos do primeiro casamento, incluindo uma filha cega chamada Mary. Sua falecida esposa, cujo nome é desconhecido, era uma mulher pobre como Bunyan.
e tudo que dela ficou para ele, além dos filhos, foram os 2 livros sobre a piedade puritana. Livros estes que o influenciaram a desenvolver uma vida religiosa. Tanto é que Bunyan decidiu ser batizado em uma igreja batista calvinista. Alguns irmãos cristãos reconheceram em Bunyan o dom de Deus para a pregação da palavra. Queriam que Bunyan compartilhasse aquilo que Deus fazia na vida dele, liderando algumas reuniões. Assim aconteceu, e centenas de pessoas vinham para ouvi-lo pregar. Ele passou a receber convites para pregar em outros lugares. E o alto clero e os ministros de tais regiões se opuseram publicamente a ele. Mas não somente isto. Bunyan também era atacado em sua consciência. Toda vez que pregava, o tentador lhe sussurrava: "Você vai pregar isso? Mas isso te condena. Sua própria alma é culpada disso. Se for mesmo pregar sobre isto, interprete e aplique o texto de forma que possa se livrar de tal culpa." No entanto, Bunyan se recusava a tratar as escrituras desta forma. Ele dizia que é muito melhor trazer juízo sobre si mesmo, pregando plena e fielmente a outros, do que deter a verdade pela injustiça, a fim de proteger-se do poder condenador da palavra. Bunyan fala um pouco a respeito dos dons. Ele diz que se não houver amor, de nada vale ter dons. Como dito em 1 aos Coríntios, capítulo 13, ainda que fale na língua dos anjos, se não tiver amor, seria como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ou seja, um instrumento que emite um som que faz as pessoas se alegrarem e dançarem, mas o instrumento não tem vida em si mesmo. Ele não emite som por si só. Ele precisa de alguém habilidoso que o toque, senão não presta para nada. E Bunyan não queria ser assim, alguém que fosse usado para tocar a alma das pessoas da igreja, mas que depois fosse colocado de lado, sem vida. Ele descobriu que os dons não têm poder para salvar uma alma, nem são um sinal de uma alma salva. Segundo ele, os dons são, de certa forma, perigosos, pois os dons podem levar uma pessoa a se vangloriar. Por isso, a pessoa dotada de dons deve saber que os dons não salvam e que eles devem ser usados para servir a igreja. Bunyan começou a ter outro tipo de perseguição, agora por parte de pessoas maliciosas. Muitos tentaram caluniá-lo, chamando-o de bruxo, jesuíta e salteador. Até mesmo chegaram a espalhar que ele tinha amantes, prostitutas, filhos ilegítimos e coisas do tipo. Porém, mesmo com tudo isso, Bunyan seguia a orientação bíblica de se alegrar quando fosse perseguido, porque isso fazia parte do viver cristão. Depois de passar 5 anos pregando em muitas vilas, o governo de Charles II começou uma perseguição do tipo religiosa. Bunyan foi preso por não comparecer à igreja da Inglaterra, para cultuar e por realizar reuniões religiosas tidas como ilegais, haja vista que somente os ordenados pela igreja da Inglaterra poderiam pregar. Foi-lhe dito que, se desistisse de pregar, seria liberto. No julgamento, Bunyan utilizou a passagem de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, em sua defesa, que diz: "Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas." Não obteve sucesso. Ele foi condenado a ficar 3 meses preso. Ao término da sentença, se não voltasse a frequentar a igreja oficial e continuasse a pregar, seria expulso do reino.
e se voltasse ao reino sem autorização, seria enforcado. Ao ouvir a sentença, Bunyan respondeu: Excelência, se eu saísse hoje da prisão, começaria a pregar o evangelho hoje mesmo, com a ajuda de Deus. Por várias vezes, Bunyan era levado ao juiz, mas sempre reforçava que não mudaria sua atitude, e então era levado de volta para a prisão. A esposa de Bunyan também apelou ao tribunal. O juiz a perguntou se Bunyan deixaria de pregar. Ela respondeu que enquanto seu marido pudesse falar, pregaria. Assim, Bunyan passou 12 anos na prisão. Foi neste período que ficou preso que começou a escrever a história de O Peregrino, com base nos sonhos e nas visões que tinha a respeito do perdão dos pecados, da companhia de Jesus, do Monte Sião, da Jerusalém Celestial e muito mais. Bunyan sentia muita tristeza por estar separado de sua família, ainda mais por ter uma filha cega que precisava de ajuda. Bunyan foi liberto em 1672 pela intervenção de um quaker chamado Whitehead, que apelou ao rei em seu favor. Naquele mesmo ano, Bunyan começou a pastorear uma igreja em Bedford. Mais de 1000 pessoas iam ouvi-lo pregar toda semana. Mesmo solto, as coisas não estavam tão seguras. Ele ainda temia ser preso. Por conta disso, fez um documento legal transferindo toda sua propriedade à sua esposa. Em 1688, Bunyan fez uma viagem com o intuito de reconciliar um pai com o filho, e conseguiu. Na volta, foi surpreendido por uma forte tempestade. Por conseguinte, pegou um resfriado, talvez pneumonia. Começou a ter uma forte febre e ficou assim doente por 10 dias. Não resistiu e morreu no ano de 1688, aos 60 anos. É dito que Bunyan conseguiu a façanha de escrever 6 livros, sendo 5 deles muito extensos em um período de 4 anos, de 1685 a 1688, e isso poderia ter acelerado sua morte. Antes de fazer a viagem, a sua saúde já estava fragilizada. Ainda hoje há na capela de Bedford um pequeno museu com algumas relíquias de Bunyan. Por aqui encerro a síntese do livro Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, uma autobiografia de John Bunyan. Que a paz seja com você e até o próximo sintetizador.